Qual foi a oração de hoje que postamos pela manhã? Hã? Quem não assistiu, levanta a mão. Está para trás, já perdeu. Já perdeu, está para trás. Você sabe, pessoal, eu vou dizer uma coisa importante a vocês. E tenho bastante responsabilidade com as coisas que eu falo, tá? Que tem pessoas sérias. E quando a gente fala do mundo espiritual, a gente não fala, a gente prova. E se muitos quiserem, eu provo aqui nessa reunião agora a seriedade do mundo espiritual. Prova agora. A gente fica em pé e vai para uma oração completamente diferente. Se eu não tiver gente aqui que vai cair nessa reunião, se eu não tiver gente aqui que o coração não vai sair pela boca, se eu não tiver gente aqui que vai passar mal, eu não prego mais. Eu não prego mais. Não prego. Estou falando de verdade. Isso para mostrar a vocês a seriedade do mundo espiritual. Ainda, eu falei sobre isso sexta-feira, muita gente ignora. Coloca aqui, tudo que você despreza e deixa passar espiritualmente, você está dando margem. Se eu perguntar aqui a muitas pessoas, quantos cursos você já fez? Quantos treinamentos você já fez? Talvez quantos diplomas você fez? Ou você tem? Quantos cursos superior você tem? E tudo isso que você fez não foi suficiente para trazer o resultado que você gostaria. Tem algo errado aí, não? Sabe por quê? O que acontece? Diga comigo, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões. Isso eu estou falando, sexta-feira eu falei a mesma coisa. Sexta-feira eu ainda falei sobre isso e é lamentável que eu falei. Porque tem gente que foge do tratamento, mas não tem como fugir da consequência ou das sequelas, né, do causador. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Você pode fugir de um tratamento, mas você não tem como fugir do resultado. E o grande problema é justamente as pessoas verem as coisas, sentirem as coisas, saber que as coisas não estão certas, não é normal, e foge do tratamento. Olha a sequência. Diga comigo, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir. O que está escrito lá? Fortalezas é do diabo. É do diabo. Eu disse, segunda-feira passada, nós falamos será que alguém orou na porta da sua empresa ou dentro da sua empresa? Quem orou? Levanta a mão, por favor. Pode abaixar a mão agora. Quem ao orar sentiu alguma coisa que você sabe que não é normal? Arrepiei, senti mal-estar, calafrio, arrepio ou algo semelhante. Levanta a mão, por favor. Levanta bem alto, por favor. Então pensa comigo. Isso eu estou falando disso aqui. De casa, sexta-feira, um monte de gente falou que em casa, e principalmente pessoas que recebem visita e recebem visita no quarto, o quarto de visita geralmente é carregado. O quarto de visita geralmente é extremamente carregado. Porque o mal entra com a pessoa e o mal fica. A pessoa não sai, uma pessoa sai e o mal fica. Trata isso aqui com seriedade, Diga comigo, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Diga comigo, e levamos cativo
todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Você sabe que vou te falar várias formas de atuação. Vou te mostrar várias formas de atuação. Eu estou falando isso, estou falando sexta-feira, a coisa ficou feia aqui. Ficou realmente feio. E eu costumo dizer, não adianta, gente, não adianta você, se você ignora, se você não trata com seriedade, quem vai tratar? Se a gente sente algo, vê que algo está errado, mas ignora, empurra para debaixo do tapete, não trata o problema, como é que vai ser? Como é que vamos resolver? Se a própria pessoa às vezes não tem interesse de tratar, quem vai tratar? Você mesmo sente. Ou às vezes, por não orar, não sente, mas vê o resultado. Porque você sente quando você vai orar. E quando você vai orar de forma específica. Por isso que eu sempre digo, a igreja, cada reunião é uma reunião. Essa é um tipo de reunião. Essa é um tipo de reunião. A gente ora numa direção. Mas há situações que nós precisamos tratar a causa de forma mais profunda, mais intensa. Porque existem situações que o mal ele está plantado lá. Como nós temos, vai lá para Efésios de novo, depois você volta aqui. Pode passar. 12. Vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as... Próximo, por favor. Pois a nossa luta não é contra seres... Se não é contra seres humanos, gente. Às vezes tem pessoas que dizem assim, e isso nós estamos falando de um mal que pode entrar lá, um mal que age através de uma pessoa, como eu falei segunda-feira passada, é espírito de divisão, de contenda, de dissensão, divisão, fermentação entre funcionários. Mas vou te falar de um outro tipo de atuação. Volta onde eu estava agora, por favor. Lê aqui, cativo, todo pensamento. Tem gente que o mal domina o pensamento. Por quê? A partir do momento que o mal domina o pensamento, dominou a vida. Dominou a vida. Se uma pessoa ela não acredita, ela não age. Se ela não acredita na vitória, se ela não acredita no mal, ela não luta contra o mal. Se ela não acredita na vitória dela, ela não luta. Ela não dá passos de fé, ela não tem coragem. Ela não faz o que precisa ser feito. Então, eu volto ali, sobe novamente, volta ao primeiro que eu li. Diga, pois embora vivamos, lê lá você. Eu não vim, essa reunião não é de motivação. Isso não é uma palestra motivacional. Por isso que eu digo que ela é muito mais profunda do que, talvez, uma grande palestra que você participe por aí. Porque nós entramos no mundo espiritual. Nós entramos em algo mais profundo. Porque há momentos que você precisa entender. É o que eu disse, tem gente que falta de curso, não é? Tem gente que falta de treinamento, não é? Tem gente que falta de diploma, não é? Falta de trabalhar, não é? Mas você precisa identificar, tem gente que precisa passar por um processo de libertação bastante sério. Se libertar da inconstância, se libertar do medo, da incredulidade, do pessimismo, que são formas como o mal domina a vida da pessoa. Pessoa é sempre pessimista, negativa. Isso não dá. Sempre a pessoa com a mania de perseguição, porque ela é sempre mais perseguida. Tá bom, e ainda, se você sabe que você é mais perseguido, vai ficar de braço cruzado? Se você realmente acredita que você é perseguida, vai ficar de braço cruzado ou vamos lutar? E lutar de forma espiritual. Porque embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos.
Por isso, às vezes, você vê pessoas que vão tão longe e daqui a pouco desmorona. Cresce, conquista, daqui a pouco caiu. Amém? E só você pode detectar isso. Só você pode... Só você pode identificar os pensamentos que passam na tua mente. É um pensamento de escassez ou de abundância? De vitória ou de fracasso? De coragem ou de medo? Bispo, eu tenho medo, está errado, tem que ser expelido. Porque a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de temor. Se Deus não te deu um espírito de temor, como é que esse espírito está aí? É espírito. Não é sentimento, é espírito. Viu? Não é sentimento, é espírito. Deus não nos deu espírito de temor. Ou do medo. Está errado, tem que ser combatido. Porque isso vai te atrapalhar. Isso vai te dominar e vai impedir que você viva uma vida próspera. Quem está entendendo, por favor? Por isso, nós estamos aqui orando, nós estamos clamando, mas tudo que você aprende na igreja, de pouco vai ter utilidade, se você não tiver a capacidade de colocar em prática quando você sai da igreja. Porque você tem que ser capaz de colocar em prática fora da igreja. Senão... você ora, eu oro. Quem estava aqui comigo sexta-feira? Levanta a mão, por favor. Muitos que estavam aqui sabem do que eu estou falando, e tem gente que sabe, e dos que estão aqui que eu estou vendo, muitos passaram mal. Não é normal. Não é normal. E aí você entra numa oração específica. Você entra numa oração específica, porque oração, sabe uma bela caixa de ferramenta? Sim ou não? Você tem uma bela caixa de ferramenta em casa? Tem ou não? Quem não tem, levanta a mão. Quem tem uma chave de fenda na sua casa? Levanta a mão bem alto. Todo mundo tem. Mas uma chave, só uma chave de fenda, o que você faz? Só o que serve para chave de fenda. Você fica limitado. A oração de hoje é uma, a oração de amanhã é outra, a oração de quarta-feira é outra oração, a de quinta-feira é outra oração, a de sexta-feira outra completamente distinta. É uma caixa de ferramenta, uma para cada finalidade, uma ferramenta para cada finalidade. Aí você faz, você constrói, você desmonta, ou você não faz nada. Se você não estiver preparado, você não faz nada. E é o que eu estou dizendo. Será que é normal a gente fazer uma oração para repreender o quê? Repreender. O que nós repreendemos aqui? Espírito de amarração, do olho gordo, da inveja, maldição, maldição familiar, maldição de enfermidade, maldição hereditária, obra de macumbaria, de feitiçaria. Quantas pessoas estão 100% desprotegidas? Tudo de negativo que vem, pega. Tudo de negativo vem, pega. Entendeu? Então é sério. Você tem uma coisa, nós precisamos tratar isso com seriedade. Embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Se a nossa luta é uma luta espiritual, nós precisamos tratar isso com seriedade. Nós precisamos tratar com muita seriedade. E mais, cuidado, porque a gente herda algumas coisas. E o que você herda, só você quebra. Viu? O que você herda de família, só você quebra. Então, eu já falei sobre isso, que eu comecei a detectar na minha vida muito cedo e observar que a minha vida estava seguindo a mesma direção no início da vida do meu pai. Até eu vi que existia maldição hereditária e que eu precisava quebrar aquilo.
Porque se tinha um demônio que dominou a vida do meu pai, se tinha um demônio que agiu na vida dele, quem é o próximo? Sou eu. Então eu preciso tratar isso com seriedade. Na minha vida não, o vínculo termina aqui. O vínculo acaba aqui não, daqui para frente é outra geração. O que nós estamos falando tem coerência, gente? Sim ou não? Se eu fizer a oração, quer que eu faça com vocês? Eu faço. Está preparado? Quer que eu faça com vocês? Quer? Vamos orar? Vamos orar? Fique em pé. Eu fiz de luz acesa. Era para fazer de luz apagada. Mas eu vou dizer uma coisa. Tudo bem? Passando mal? Hã? E o corpo está trêmulo? Está mole? Tudo bem? Está bem? Ah. Quem não se sentiu bem, levanta a mão, por favor. Bem alto, bem alto. Não, bem alto, sem medo. Sem medo. Isso. Quem sentiu tontura, levanta a mão, bem alto, por favor. Bem alto. Quem sentiu arrepio, levanta a mão, bem alto. Ânsia de vômito, brulhou o estômago, levanta a mão. Aí vai, né? Vem dor de cabeça, como às vezes tem pessoas que já perdem o controle do seu corpo. E deixando isso claro para você, tá? O propósito da igreja, eu não tenho essa prática, eu não tenho o hábito de exposição das pessoas. Não é essa a ideia. Eu não faço, não deixo. Pode prestar sexta-feira, houve manifestações violentas, eu não tenho, não é o propósito de exposição da vida da pessoa, e sim libertar a pessoa. No mais, você sabe o que você sentiu. A gente vai orando para repreender o mal. Por que essa guerra? Por que esse sintoma? Por quê? Será que é normal isso? Pensa você. E aí, isso te leva. E mais, tá? Olha o que eu vou dizer. Não bata palma quem não passou mal. Não comemore quem não passou mal. Não comemore. Porque menos grave, por mais que pareça, não é quem passa mal. Porque o que passa mal a gente detecta rápido. A gente já sabe. E quando a gente não detecta é porque não passou mal. Mas está lá. Está em casa, está no casamento, está no financeiro. Está uma desgraça. Está um caos. E aí, geralmente, como eu li ali, Efésios, a pessoa acha que é normal. É uma luta contra seres humanos, contra pessoas. E não é. Por isso que não resolve. Porque é espiritual. O diabo sempre precisa de um corpo para agir. Ele precisa de um corpo para agir. Ele age através de um corpo. Às vezes pode ser o corpo da própria pessoa, mas pode ser o corpo de outro. A vida de outro, a boca de outro. Amém, pessoal? Se fortaleça. Bispo, eu não gosto desse tipo de oração. Eu acabei de dizer. O que resolve não é o remedinho doce, não. É o amargo. É o que a gente entra realmente no mundo espiritual e confronta. Você não liberta uma pessoa de uma outra forma. Você não se liberta. Às vezes tem pessoas que ele pensa, eu não... Tem pessoas que, inclusive, fogem desse momento. É nítido.
Quando você começa a orar, não é para você orar. Eu vou orar por você. Quando você abre os olhos, olha, você está querendo tirar o foco por você, para não acontecer nada com você. Errado. Errado, porque se eu quero a minha libertação, eu quero a minha libertação, eu não vou fugir no confronto. Eu não vou deixar o mal se esconder na minha própria vida. Entendeu? Às vezes a própria pessoa disfarça, ela se segura porque ela... Mas espera aí, e o resultado da vida? Isso não é inteligente. A não ser que você está determinado a se levantar realmente, você sabe, tudo que você sentiu, você vai estar determinado a se levantar com muita força, com muita intensidade, e tratar aquilo ali que nós lemos com muita seriedade e partir para a guerra. As coisas têm que caminhar, não é um passo para frente, 2, 3 para trás. Não é as coisas sempre caminhar, sabe, arrastando. Realmente, nós sempre vamos travar uma guerra. Sempre. Nós sempre estaremos em guerra, porque a Bíblia diz que nós enfrentamos essa guerra. Agora, nós temos que estar vencendo. E não perdendo e nem empatando. Vencendo. Vencendo. E isso, como eu disse, né? Bispo, eu estou procurando alguma coisa? Não. Quando nós ensinamos você se levantar e orar na sua casa, uma coisa é para detectar. Porque às vezes está escondidinho lá. Está escondidinho. E só criando confusão. Só criando dissensão. Entendeu? Está lá. E mais uma coisa, só posso te falar uma coisa importante que eu falava, cuidado com o que você tem em casa, cuidado com o que você tem na sua empresa. Quando eu digo cuidado com determinados objetos. Porque você pode ungir sua casa, se tiver algo consagrado lá dentro, isso se chama assentamento de demônio. Ele entra e ele assenta a hora que ele quiser lá dentro, porque tem um assentamento dele. Tem algo dele lá dentro. Limpa a sua casa, faxina a sua casa. Tem coisas que representam a velha fé. Tem coisas de idolatria dentro da sua casa. Limpa a tua casa, faça uma faxina na tua casa. Não deixa algo, porque você pode lutar para consagrar. Espera aí, eu tenho um objeto na minha casa, que é um objeto consagrado. Estou falando de vaso aqui, não é o caso, mas inúmeras vezes nós detectamos pessoas que receberam de alguém um presente como este, e lá dentro tinha um trabalho. Muitas vezes. Lá dentro tinha algo, o que era para ser feito lá. Mas não é isso que eu estou falando. Tem um objeto consagrado dentro da sua casa? Tem algo que o diabo pode ter acesso? Tira. Porque ele entra e ele assenta. Você pode ungir a porta da sua casa, você pode ungir janela, você pode... Mas se tem algo consagrado lá dentro, ele vai e entra e acessa. Ele tem acesso. Chama-se assentamento de demônio. Assentamento. De lá, ele cria toda a destruição que ele vem para causar. Por isso que continuamente precisa estar atento, observando. Por isso nós somos chamados de atalaias, vigias. A gente tem que estar observando, andando, detectando. Espera aí, como eu disse, você recebe uma visita em casa, entra com a visita, a pessoa vai embora, o mal fica. Se a gente não tiver, por isso o mundo espiritual, nós temos direcionamentos. Às vezes você vai, quando sai a visita, fica aquele peso, fica aquele clima ruim, pesado, aquela opressão lá dentro, o invejoso. Como disse semana passada, às vezes você recebe pessoas na empresa, precisa estar atento, não é só faxina de limpeza não, são faxina espiritual. De vez em quando precisa andar para detectar, andar. Eu mesmo não sei orar, só coisa simples. Caminhe e diga, o sangue de Jesus tem poder aqui. O sangue de Jesus tem poder aqui. O sangue de Jesus tem poder nessa casa. O sangue de Jesus tem poder nesse lugar. O sangue de Jesus, e veja, é simples, é uma palavra. O sangue de Jesus tem poder. Você já vai sentir, se tem algo escondidinho ali, você já vai sentir.
E aí, o que eu faço? Preciso limpar. Preciso fazer a faxina. Preciso repreender. Bispo, eu não sei fazer. Mas você não está aprendendo? Não está aprendendo? Precisa fazer. Você está aprendendo. Precisa colocar em prática. Não é simplesmente eu ouço, eu aprendo, mas não coloco em prática. Você sabe, eu estou terminando. Quando eu falei de Abraão, né? A semana passada eu falei das 6 características da fé de Abraão. Você lembra ou não? Quem lembra? Quais são? O que é? Eu sei que está anotado. Eu quero que você fale de cor. Certo? Aí, eu pergunto para você, quando você pensa assim, Abraão, qual visão você tem? Que tipo de homem? Que visão você tem? Eu vou fazer essa pergunta. Abraão, que tipo de visão? Que homem? A visão de grandeza dele. Personalidade dele? Hã? Forte. Tem a visão de alguém de personalidade forte? Porque cristão costuma ser bunda mole. Bunda mole é bom, hein? Que bunda mole, gente? Frouxo. Perdoa a expressão. Bunda mole era sinônimo de frouxo, né? Falando é bunda mole. Frouxo. Né? Porque cristão tem essa... Não é muito determinado, não é muito... Tá, mas você tem a visão dele de um homem guerreiro? Não. Quem não tem a visão de Abraão de um homem guerreiro? Não, tudo bem, mas agora eu quero isso. Guerreiro. Guerreiro. Parece que é um homem só de oração, um homem espiritual, um homem obediente a Deus, ou é um homem guerreiro? Guerreiro. Guerreiro. E projeta aqui Gênesis rapidinho, por favor. Naquela época, Amefel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Berá, rei de Sodoma, contra Birda, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, contra o rei de Belá e Quezoar. Todos esses últimos juntaram suas tropas no Vale de Sidim, onde fica o Mar Salgado. 12 anos estiveram sujeitos, diga comigo, 12 anos estiveram sujeitos a Kedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. No 14º ano, Kedorlaomer e os reis que a ele tinham se aliado derrotaram Refaíns e Arã. Aonde eu quero chegar? Esse rei Kedorlaomer não perdia uma guerra. Vinha há anos vencendo. Essa guerra que nós estamos lendo foram 5 reis contra 4. 4 venceram 5 reis. Quando nós falamos de reis, nós falamos de exércitos. Exércitos poderosos. Amém? Aí, como Ló, sobrinho, passa rapidinho, por favor. Pode passar? Vai passando. Levaram também Ló, sobrinho de Abraão, diga comigo, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abraão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Mané, o amorreu.
Manré e os seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abraão. Quando Abraão ouviu que o seu parente foi levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens, diga comigo, treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos e assim, o que está escrito lá? O que os 5 reis não fizeram, Abraão fez. Um guerreiro. Um guerreiro. Talvez as pessoas tenham aquela visão de alguém simplesmente um homem obediente de oração, não, um guerreiro. E você sabe essa frase, 12 anos, 13 anos, não perdia uma batalha, esse rei. E parecia uma loucura você pensar assim, se 5 reis não venceu esse rei, o que Abraão vai fazer lá? O que Abraão vai fazer lá se 5 reis não venceu? Sabe essa frase que eu mando você repetir? O que muitos não conseguiram, você vai conseguir. Onde muitos não conquistaram, você vai conquistar. Isso é uma questão de fé. Não importa, ele não pensou se 5 não conseguiu, eu consigo. Ele creu, ele simplesmente creu. Eu tenho Deus a meu favor, eu creio, eu vou à luta. E olha que coisa linda. Diga comigo, recuperou todos os bens e trouxe de volta o seu parente Ló com tudo que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Recuperou tudo, ficou de braço cruzado não, foi lá, lutou e recuperou tudo. É isso que precisa entrar. Quando nós falamos Abraão obediente, Abraão chamou as coisas que não são como já fosse, quando não havia esperança, ele creu contra a esperança, ele não atentou para as evidências, ele foi fortalecido dando glórias a Deus, estando plenamente convencido. Mas olha que coisa forte, um homem de luta, um guerreiro, não ficou de braços cruzados, espera aí, não vai tirar, não vai levar minha família, não vai levar os bens, não vai, recuperou, diga comigo a palavra, recuperou todos os bens. E recuperou por quê? Porque se levantou, confiou em Deus e foi à luta. Está entendendo? Quando você se levanta e vai à luta, ainda que você tenha perdido algo, você recupera, é restituído. Mas precisa se levantar, na fé, partir para a guerra, partir para a batalha. Era um homem de oração, era um homem obediente, era um homem espiritual, mas era um homem de luta. Era um guerreiro. Olha a sequência. Voltando a Abraão da vitória de Quedorlaomer e sobre os reis que ele se havia aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão, diga comigo pão, que representa para nós a palavra, diga comigo vinho, que representa a alegria do Espírito, e abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. Repita comigo em voz alta. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Um homem obediente, um guerreiro corajoso. O que reis não conseguiram, ele conseguiu. O que reis não conseguiram, ele conseguiu. É por isso que eu digo a você, deixa eu falar uma coisa a você, olha aqui para mim. Não senta aí e assiste essa reunião por assistir. Você vai perder seu tempo. Assiste essa reunião para pegar o espírito que é transmitido a você. Tem muita gente vencendo lá fora. Tem muita gente vencendo aqui dentro. Tem muita gente fazendo o que muitos não estão dispostos a fazer. Tem muita gente bebendo do Espírito. Tem muita gente colocando em prática com muita seriedade. E não tem aquele que é mais, que Deus é o preferido de Deus, ou que Deus é mais bonzinho que ele. Todos nós estamos tendo a mesma oportunidade. Agora, nós precisamos colocar em prática. Deus, Ele está sempre nos motivando.
está sempre nos impulsionando, nos empurrando para frente, mostrando, revelando a nós o mundo espiritual, o que devemos fazer. Precisamos tratar com seriedade, saber que se nós somos herdeiros das promessas de Abraão, do mesmo Espírito que estava sobre a vida de Abraão, tem que estar sobre nós. Mas está aí, ó. Você vê que o homem de Deus, além de ser obediente, essa capacidade de chamar à existência aquilo que não existe, crer contra a esperança. Não quer saber se tem esperança? Não quer saber se tem esperança? Eu creio contra a esperança. Às vezes eu não olho para as evidências. Diga comigo, eu estou plenamente convencido. Diga, eu tenho certeza. Estar plenamente convencido é ter certeza de que o que Deus, diga, me prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Diga, e Ele vai cumprir. Se você fizer a parte dele, a sua parte não tem como Deus não fazer a dele. Não tem como. Então se levanta com força, se levanta com espírito, acredite nisso. O que não importa, mas o ar tem mais estrutura que eu, não conseguiu. Os reis tinham mais estrutura que ele, não conseguiu. Ele foi e conseguiu. Uma coisa é você lutar na força do seu braço, outra coisa é você lutar na força do braço de Deus. São coisas distintas. Por isso que a gente precisa de comunhão profunda com Deus. Comunhão profunda com Deus. É isso que traz essa convicção. É isso que traz essa coragem, essa força, esse poder. Amém, pessoal? E trate tudo que você ouviu com seriedade. Não é para você perder nada, é para você recuperar. Ainda que o diabo tenha te roubado alguma coisa, é para você recuperar. É se levantar em Deus, se levantar na fé, partir para a luta. Senhor, agora eu vou, mas eu não vou mais na força do meu braço, agora eu vou na força do teu braço. Eu não vou na minha capacidade humana, eu vou na capacidade que vem do teu Espírito. E me ajuda, Senhor, seja comigo. E Deus vai te dar força, poder para fazer aquilo que, ainda que muitos parecem ser maior. Olha outra leitura que eu vou fazer para você. Passa, por favor, para isso. A 14. O próximo de Gênesis. Não, Samuel, isso. Jonatas disse ao seu escudeiro, vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor. Diga comigo, pois nada pode impedir o Senhor de salvar. Diga, seja com muitos ou com poucos. Nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Nada pode impedir o Senhor de dar vitória, seja com muitos ou com poucos. Seja com muitos ou com poucos. Repita essa palavra comigo, seja com muitos ou com poucos. Então não se prenda, eu não tenho muito, eu sou pequenininho, eu não tenho muita estrutura, eu não tenho, seja com muitos ou com poucos, se Deus quiser te dar vitória, Ele vai te dar. Amém? Amém, pessoal? Pegou o Espírito, gente? Do quê?